Olá, bem-vindos ao Clube dos Correspondentes. Está começando uma edição extra do programa. Nossa ideia é mostrar como é que está o trabalho dos jornalistas estrangeiros no momento em que a política produz tanta notícia. É muita coisa acontecendo, muita coisa mudando de uma hora para outra, e isso é um desafio para quem tem que traduzir o que acontece aqui para o público lá de fora. Aqui no estúdio comigo hoje eu tenho o canadense Serge Bois, que trabalha para o jornal La Presse e também para a Rádio Canadá, que tem um canal de TV além da rádio. O americano Paulo Prada, da agência de notícias Reuters, que é uma das maiores do mundo, e o alemão Thomas Fischermann, que é o correspondente na América Latina do Die Zeit, um jornal de um bocado de prestígio lá na Alemanha. Bom, rapazes, obrigada por vocês estarem aqui. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria mostrar que o nosso repórter Murilo Salviano, ele acompanhou lá em Brasília um pouco do trabalho do correspondente da TV Al Jazeera, que é do Catar, uma espécie de CNN do mundo árabe. Vamos ver. Cobrir a crise política brasileira já não é tarefa fácil para os jornalistas daqui. Para quem tem que falar do Brasil para o resto do mundo, o desafio é ainda maior. O repórter Gabriel Elizondo, que trabalha para a TV Al Jazeera, tinha acabado de chegar a Brasília. Ele veio de Nova York e foi direto cobrir as manifestações a favor do governo Dilma. Elizondo já tem mais de 15 anos de experiência e faz reportagens sobre a América Latina, com atenção especial para questões humanitárias e direitos humanos. Difícil é arrancar uma palavrinha de quem gosta tanto de ouvir outras pessoas. Eu não gosto de fazer entrevistas, na verdade. Mas, desculpa. Nestes últimos dias, a mídia internacional tem olhado com ainda mais atenção para a situação política no Brasil. Não é para menos, né? Um momento muito delicado aqui no Brasil, um momento histórico. E estamos aqui para fazer reportagem sobre isso. Pois é, e um desafio para botar esse programa de pé foi exatamente trazer vocês até aqui, né? Porque está todo mundo trabalhando feito doido. Enfim, é interessante que no Twitter, uma colega de vocês, canadense também, a Stephanie Nolan, do Globe and Mail, ela escreveu outro dia: olha, você acaba de escrever a matéria e descobre que ela já ficou velha. E é a segunda vez que isso me acontece nas últimas 12 horas, né? Isso está acontecendo com vocês, Sérgio? Por exemplo, em que momento você começou a trabalhar feito louco nos últimos dias? É verdade. Depois, para mim, para trabalhar pelo jornal La Presse, ou seja, a Rádio Canadá, a televisão ou rádio, as coisas estavam funcionando bem até depois da Copa. E para mim, depois da Copa, as coisas realmente ficaram mais tranquilas. E o interesse pelo Brasil era menor. E a partir do momento que a Polícia Federal chegou na casa do Lula, para ele prestar depoimento, lá as coisas voltaram a ser o dia a dia. E o que a Stephanie falou era exatamente isso para mim e com certeza para vocês também, porque essa notícia era grande. E o poder do Lula, eu acho, para os correspondentes internacionais, é muito grande. Eu vou ouvir o Paulo e o Thomas sobre isso. Antes, vamos dar uma olhadinha justamente em como alguns jornais do mundo, eles foram noticiando os acontecimentos no Brasil nos últimos dias. O New York Times preparou um infográfico para explicar quem são os principais envolvidos na crise. Depois que foi confirmada a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil, o espanhol El País ressaltou que o ex-presidente ocuparia papel de destaque no governo. Na Argentina, La Nación noticiou os protestos contra a entrada de Lula no governo. Na quinta-feira, o jornal português Público falou da guerra jurídica de liminares para confirmar ou suspender a nomeação de Lula. Já o Le Monde disse que o juiz Sérgio Moro faz o Brasil tremer. O Clarim de Buenos Aires repercutiu a comparação que Moro fez das escutas ao ex-presidente Lula com o famoso caso Watergate, escândalo político que, em 1974, derrubou o então presidente americano Richard Nixon. No dia seguinte, a TV Al Jazeera também comparou a crise com o Watergate. A revista alemã Der Spiegel publicou no site uma matéria sobre o que chamou de caos causado pela crise política. O jornal português Diário de Notícias falou da publicação irônica de Edward Snowden na internet, dizendo que a presidente Dilma foi mais uma vez alvo de escutas telefônicas.
Os veículos internacionais continuaram a falar do Brasil no fim de semana. No sábado, o argentino La Nación explicou como a crise no Brasil pode atrasar a recuperação econômica dos hermanos. O El País lançou a pergunta: o juiz Sérgio Moro é popular ou populista? O New York Times investiu numa entrevista em que uma fonte do PMDB diz que a presidente Dilma Rousseff não teria votos suficientes no Senado para barrar o impeachment. A rede britânica BBC noticiou que Dilma pretende tomar ações legais contra o senador Delcídio do Amaral por causa das acusações que ele fez em depoimentos que fazem parte do acordo de delação premiada. Nessa segunda-feira, a revista britânica Economist chamou a volta de Lula ao governo de abortiva. Economist, que é semanal, como The Zeit, e aí tem o desafio, né? Será que a matéria que você fez para edição impressa já está velha, né? Quando vai para a banca. Ô, Thomas, olha só, a gente vai rodar algumas matérias que você andou fazendo nos últimos tempos. Tem uma do dia 17 de março e o título foi Um contra o Outro, Ninguém pelo Povo. O subtítulo diz que os brasileiros perderam a confiança nos políticos. Acho que a gente pode mostrar aqui, pode rodar enquanto a gente está conversando. Olha só, justamente, né? Um contra o outro, ninguém pelo povo. E eu queria saber se o que está acontecendo no Brasil provoca perplexidade nos alemães. Sim, perplexo, sim. Na Alemanha nós temos tudo isso, nós temos, às vezes, impeachment, nós temos intriga na política, nós temos escândalos como isso, nós temos manifestações, mas normalmente não acontece tudo no mesmo dia. E isso foi uma grande surpresa e o grande desafio de um correspondente nessa situação foi de explicar todas essas coisas, porque o Brasil é bem longe da Alemanha, dia a dia você não ouve sobre o que acontece no Brasil, mas agora nós, todos os correspondentes, temos que explicar todas essas coisas, as histórias dos políticos, os escândalos, a história do Lava Jato e tudo isso. Bom, vou contar que antes da gente entrar no ar, estava um perguntando para o outro como é que traduzia coxinha. Bom, Paulo, é o seguinte, a gente também tem algumas matérias tuas. Na semana passada, a Reuters publicou um texto teu mostrando a situação de um metalúrgico, aquela história clássica, né? Imigrante nordestino, foi lá para São Bernardo do Campo para trabalhar na indústria automotiva e foi demitido há 6 meses junto com 300 colegas. A Reuters tem uma tradição aí, daqui a pouco vem a matéria, enfim, essa que a qual eu estou me referindo. Mas a Reuters tem uma tradição de informação financeira, né? Ficou conhecida por causa disso. Só que às vezes é uma história individual, é aquele personagem que dá a dimensão do que está acontecendo numa crise. Claro, aquela necessidade de poder ilustrar os fenômenos através das pessoas, porque você tendo uma experiência real, ilustra realmente os problemas. Eu lembro, em 2013, quando tivemos os protestos aqui, para mim foi assim um momento dos momentos mais interessantes que eu já tive como correspondente, porque isso vinha depois de anos desta história do boom, de que tudo estava perfeito no Brasil, que o Brasil já chegou, sabe? Mas, como correspondente, você tenta explicar que, não, espera aí, tem muitas coisas ainda pendentes e tem muitas pessoas que não são conformes com o Brasil realmente é. E aí, de repente, você tem como ilustrar isso. Então, sempre ajuda poder mostrar através das pessoas os grandes vetores da economia ou da vida política. A gente vai mostrar também um pouquinho do trabalho do Sérgio. Sérgio, a gente até viu você de relance rapidinho ali na matéria do Murilo Salviano, que abriu o jornal, aí está o Sérgio trabalhando. Pois é, justamente correspondente estrangeiro comumente monta um estúdio, não raro em sua própria casa, como é o caso do Sérgio, e entra ao vivo e a TV vai ilustrando aquilo com as imagens das agências internacionais. Agora, eventualmente você vai para a rua também, por exemplo, nas manifestações você teve chance de ver ali o que estava acontecendo de perto. Tem que ir, porque as pessoas que estão na rua têm alguma coisa que eles querem falar. Um correspondente não pode ficar em casa assistindo a televisão ou lendo o jornal, isso não é o trabalho do dia a dia. Tem que ir ver o que está acontecendo lá, o que eles têm para falar e se é também um grupo só da mesma ideia ou se tem, através disso, pessoa. Eu acho que o que era interessante para mim e provavelmente para vocês também, de ver das manifestações anti ou pro Dilma, tem que avaliar se é pessoas da oposição só ou se tem pessoas que apoiam o Dilma e a Lula que também estão na rua. Isso é diferente também para nós, para ter uma ideia do que é
É exatamente a situação aqui. Porque é difícil, eu não sei para vocês, mas é também difícil achar a verdade. Hein? Tem muitas coisas que acontecem, mas nosso trabalho é realmente de tentar ver o que está realmente acontecendo. E é isso, tem que ir na rua e depois voltar para casa e ligar a câmera e falar disso. E como o Thomas falou, eu acho que também nessa história é complicado. Hein? Também, então, nós teremos que ter a possibilidade de explicar isso de um jeito fácil, e não é sempre fácil. O petrolão, o impeachment e agora Lula que... Então, é isso. E é muita informação, né? No Sim. caso do que a gente está vivendo, você tem que explicar o que é o Supremo Tribunal Federal, o que é o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público, a Polícia Federal, e o partido A, e o partido B, e o partido C, e por aí vai, né? Sim. E, às vezes, resumir tudo isso numa matéria com um tamanho viável, né? Sem fazer uma tese de doutorado, né? Não? O que vocês acham? Sim, às vezes parece que tem que ter assim, mestrado em direito. Agora, sabe? Seriamente, na última semana tem coisas saindo que você realmente tem que procurar o dicionário, procurar colegas que têm alguma experiência com o direito para entender o que está acontecendo. Porque não necessariamente as instituições que há aqui têm o seu similar, né? Não. E não é tão simples como traduzir, porque tem coisas que são parecidas, mas não exatamente dentro dos sistemas legais em outros países. Uhum. Acho que respirar fundo foi muito importante, porque todo mundo foi mandando mensagem pelo WhatsApp, pelo Twitter, o meu telefone ligou, todos os brasileiros que eu conheço foram me dando informações e opiniões. Foi muito importante sair dessa causa um pouco, respirar fundo e pensar, tipo, o que está acontecendo aqui, o que é a coisa mais importante que já aconteceu, como vão se desenvolver os próximos passos aqui. Bom, e pelo menos tem Semana Santa, né? Então, dependendo da instância, a coisa está um pouco mais tranquila ou parou. Então, vocês têm uns dias aí para respirar e o foco foi um pouco lá para Obama em Cuba, enfim. Então, vocês também conseguem colocar as ideias, né, mais organizadas. A gente vai para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. O Clube dos Correspondentes volta já. Não sai daí. A gente está de volta com esse Clube dos Correspondentes especial para falar do trabalho dos jornalistas estrangeiros no Brasil nesse momento de crise política, manifestações e, claro, muita notícia. Bom, para retomar nossa conversa, a gente vai ver um pouco do trabalho da Ivani Flora, que é brasileira, mas trabalha como correspondente da SIC, TV Portuguesa. Boa noite. É uma sucessão vertiginosa de informações e de reações a partir do momento em que foi anunciada a nomeação do ex-presidente Lula da Silva como ministro da Casa Civil. Agora há pouco, como foi mostrado, a população cerca de 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas, se reuniram em frente ao Palácio do Planalto. Mas a primeira reação, logo depois do anúncio, foi dos parlamentares de oposição que se reuniram para tentar barrar essa nomeação, com o argumento de que Lula, como ministro, iria prejudicar... Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a Ivani por ceder esse material para a gente. Ela é uma das que vem trabalhando sem parar. Nas últimas semanas, a Ivani faz TV, assim como o Sérgio, e uma das características é que muitas vezes, vocês ou a gente, enfim, a gente está ao vivo, né? Alguma coisa acabou de acontecer, uma liminar acabou de ser expedida ou derrubada, uma gravação foi revelada, e aí existe o desafio de, muito rápido, entender o que é que houve e transmitir isso ao vivo para o público. Aí tem um outro desafio do qual eu queria falar, e aproveitar para rodar justamente aquelas fotos que você me mandou, Paula, fotos da Reuters, e falar dessa síntese, né, de uma situação que é feita pela imagem, por uma imagem, né, não imagem em movimento, imagem parada e não com palavras. Do ponto de vista editorial, quando uma agência como a Reuters distribui, né, essa ou aquela foto para rodar o mundo, eventualmente estampar ali a capa de um jornal, eu imagino que existe uma preocupação com a mensagem que ela traz, não apenas com um aspecto estético, né?
Não, claro, sempre tem que ter assim uma coesão com a realidade. Então, obviamente, os profissionais, meus colegas de imagem, sabem exatamente como fazer isso e a orientação deles sempre é poder comunicar através das imagens. Hoje, na verdade, ontem, com a chegada de Obama em Cuba, um fotógrafo da gente fez uma linda foto do avião de Obama pousando, chegando na Cuba com aqueles carros antigos aí da Habana. E foi uma coisa assim, a história estava aí, numa imagem, e isso realmente virou uma coisa viral nas redes sociais e nos jornais. E eu admiro muito isso. É, muito bacana. Pois é, eu não queria deixar, a gente está começando a caminhar para o fim do programa, que passa rapidinho, né? A gente fica aqui conversando, daqui a pouco acabou. E não queria deixar de mostrar um pouquinho do trabalho de um outro colega nosso, que já veio aqui ao Clube dos Correspondentes, que é o Francho Barón, da CNN em espanhol. Desde que comenzaran las primeras movilizaciones contra la presidenta Dilma Rousseff, que con el tiempo fueron decayendo. Pero las últimas revelaciones en el caso de corrupción descubierto en la estatal petrolera Petrobras han vuelto a acirrar los ánimos en la calle y el movimiento ha vuelto a cobrar vigor, hasta el punto de que en el gobierno existe una gran preocupación en este momento. Las marchas se desarrollaron en un clima de indignación, pero pacífico, como en otras ocasiones. Pois é, a CNN, tanto em espanhol quanto a CNN, propriamente dita em inglês, cobriu intensamente, né? Está cobrindo os eventos aqui no Brasil. Agora, é bem verdade que, por conta da visita do Obama a Cuba, o foco dele saiu um pouquinho aqui da gente. E justamente pegando essa palavra, né? O foco. Partindo do princípio que neutralidade, né, absoluta não existe, mas que é preciso a gente manter um equilíbrio jornalístico, achar o tom certo no momento de opiniões tão exaltadas, né, para todos os lados, é um desafio para vocês, não é, Thomas? Não, com certeza. Eu não acho que neutralidade é um desafio da gente, porque neutral é completamente impossível, mas uma certa objetividade é importante. Eu sempre tento entender os ambos lados. Eu quero entender porque os petistas estão indo para a rua, estão falando isso. Eu quero entender porque os outros estão protestando contra isso. Por isso eu tenho que entrar em contato com eles diretamente para entender, porque cada mídia, cada outlet do mídia tem sua perspectiva e eu não posso confiar nas mídias, nem aqui, nem as internacionais. Eu preciso das minhas impressões personais. E às vezes até colegas, né, nossos colegas de vocês que estão cobrindo o mesmo fato, têm uma visão completamente diferente, né? Sim. E discussões acaloradas acontecem no Twitter e por aí vai, não é não? Não, o Twitter vira assim, uma guerra, porque todo mundo acha que... Bom, todo mundo tem um olhar diferente, mas agora é tão simples assim como pegar o telefone e começar a criticar ou falar o que cada um pensa da matéria dos outros. Né? Sérgio, uma vez, a gente conversando, quando eu te entrevistei no ano passado, justamente para o Clube de Correspondentes, você dizia que, olha... Os brasileiros são muito tranquilos, não ficam indignados, né? Sim. A gente está no momento em que as pessoas foram para as ruas em grande número e até esse tom acalorado justamente nas redes sociais, talvez isso seja um indício de que a nossa cordialidade, às vezes passividade, está se transformando e talvez a gente esteja amadurecendo como povo. O que você acha? Eu não sei, o que eu ouvi é que os brasileiros estão de saco cheio também com a política, porque eu não sei vocês, mas eu não sinto um movimento, um grande movimento nas ruas, não tem sinergia, não tem esse grande momento. Porque estão divididos. Eles são, mas... Mesmo se todo mundo quer que a Dilma saia, são por motivos diferentes. Então, sim. Aí é complicado. Mas o que eu acho é 203 milhões de brasileiros, se a gente faz uma calculação dos prós em ti, vamos falar de 4 milhões de pessoas que foram na rua. Mas cadê o resto do povo? Quer dizer, você acha que 4 milhões diante de, não, é um número 200 milhões é relativamente pouca gente? Mas o que eu quero saber também como correspondente, as pessoas que não estão na rua, que não estão nas redes sociais, o que é que eles acham disso também?
E quando o Thomas falou, eu preciso ir na rua para saber também, quero que eles me expliquem, é a mesma coisa para mim. Seja pro ou anti-Dilma, eu quero saber se os anti-Dilma são pessoas que votaram a esse ou que sempre vão ser contra. Ou se tem lá também pessoas que votaram para Dilma, que agora não. E isso faz uma diferença para ter uma ideia também. Não? É uma coisa atmosférica também. Em 2013, a atmosfera nas ruas foi muito positiva. Foi um sono, o gigante acordou. Agora é muito negativo. É contra tudo, é muito amargo também. Eu não gostei muito, nem os petistas, nem os coxinhas do outro lado. E a maioria que não está saindo também tem opinião, mas não se querem associar com nenhum desses dois bandos. Sim. Olha, esse ano começamos aí com Zika e etc, né? Todos os males aí do Aedes aegypti, agora temos essa situação política. Vem por aí a Olimpíada, depois a gente tem eleição. Vocês vão ter reforço, pelo menos na Reuters? Eu não sei, o Sérgio trabalha sozinho, Thomas também, mas haverá reforços aí para garantir, atender o volume de trabalho que 2016 está trazendo? Durante as Olimpíadas sempre vai ter mais especialista de esporte, mas depois disso é a gente sempre, sabe? Então eu acho que reforço realmente não existe, é o trabalho da gente. Sim. Eu acho que para mim, no meu caso, vai ter pessoas da Rádio Canadá, da La Presse especializada em esporte, que vão cobrir esse evento. Eu acho que a minha expertise, agora, conhecendo muito bem o Brasil, vai ser de fazer matérias que não são necessariamente os eventos esportivos. Mas vai ser um ano ótimo, porque para mim foi muito tranquilo até, digamos, no início de janeiro. Quer dizer, jornalista não gosta de tranquilidade, né? Não, a gente gosta de arrancar os cabelos não. e virar as noites, é por isso que a gente escolheu essa profissão. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, obrigada Sérgio, Paulo e Thomas. Até a próxima, espero que vocês venham outras vezes. Obrigada também a vocês de casa. Até o próximo Clube dos Correspondentes.